Olá, professor Leonardo Chaves aqui, e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe realmente como é que a banca CESP corrige suas provas discursivas? Como é que ela traz todo aquele conhecimento que ela fez, aquela solicitação, né, que ela perguntou para você na hora da prova? Como é que ela transforma aquilo de uma forma objetiva? Ou seja, ela tem que trazer uma forma objetiva para tudo que você escreve. Então isso vai depender muito dos argumentos e da fundamentação que você usa. Se você colocou tal tipo de fundamentação, se você identificou um posicionamento correto, por exemplo, ou se você citou uma quantidade de itens que ela pede. Então, esse breve vídeo rápido aqui, serve primeiramente para você, tomar muito cuidado com o que você escreve, não ser, digamos, tão objetivo no sentido de escrever somente aquilo que a banca está pedindo, porque ela vai aprofundar, né, o escopo do padrão de resposta dela, ela vai aprofundar para que você toque em diversos itens, né, ou diversas fundamentações, ou diversos argumentos, para que você consiga realmente atingir uma nota máxima. E isso é feito através de um escalonamento. Hoje, qualquer sistema de correção de prova discursiva, ele é feito para que quem vai corrigir tenha uma facilidade na correção, para otimizar, né, o tempo, né, para você ter uma eficiência, sendo contudo justo naquilo que foi programado. Tá? Então, hoje o CESP faz o seguinte, ele traz um padrão de resposta e ele abre um recurso, ele abre um prazo de recurso para que você diga se você concorda ou não com aquele padrão de resposta. Né? Primeiro ele faz isso. E em seguida ele faz o seguinte, ele, quando traz o resultado provisório da prova discursiva, ele abre um novo prazo para recursos. Então isso é muito bom, né? Eu vejo com bons olhos, porque isso minimiza, né? Você ter notas injustas, ainda que às vezes, por algum tipo de falha, e realmente o examinador, a pessoa que está corrigindo é um ser humano, ela pode ali passar batido em algum item. Mas o fato é o seguinte, a partir do momento que a prova que você tem, seja ela qual for, da banca CESP, e ela geralmente é dividida em tópicos. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, vou mostrar aqui para vocês, né? Ela vai querer que você fale, né, que você descreva aquele item e, dependendo da profundidade com que você escreve, você vai ter uma nota razoável, né? Você vai ter uma nota baixa, né? Desde o 0 até a nota máxima daquele item que foi proposto. E uma pergunta que sempre surge é o seguinte, professor, em temas, né? Em solicitações em que a banca ela pede, por exemplo, ela dá uma situação hipotética e ela pede para você se posicionar e depois você tem que argumentar. Né? Então ela diz assim, olha, o gestor ele fez determinado ato, né? Fundamente sua resposta. O ato do gestor foi regular. E aí você fundamenta, faz uma extensa fundamentação para aquilo. Só que na origem, aquele ato é o quê? Irregular. O que vai acontecer? Teoria dos frutos da árvore envenenada, exatamente. Uma vez que você fundamentou de forma incorreta, toda a sua fundamentação ela vai estar prejudicada, tá? Uma vez que você talvez ou não entendeu, né, o quesito, ou realmente é algo que é um tanto quanto difícil de se posicionar, né? Porque não, a gente não está obrigado a saber todos os posicionamentos. E tem uma saída para isso, né? Tem uma saída para isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, agora aqui na tela, né, como é que o CESP escalona a sua nota na prova discursiva. Então eu trouxe um modelinho aqui, que é o seguinte, né? Aqui eu estou de posse de um padrão de respostas e como o CESP escalona. Como exemplo, eu trouxe aqui o item 2.1 e veja só o seguinte, né? Quando ele vai te dar aqui o parâmetro 0, o que é que ele vai dizer aqui, ó? Ele te deu 0 porque você não tratou do tema ou você afirmou que a fiscalização agiu corretamente quanto ao percentual limite para a concessão do reajuste.
O que é que ele está dizendo aqui? Que a situação ela é incorreta. Ou seja, se você já disse que ela é correta, naturalmente todo o restante vai estar prejudicado e ele foi te dar 0. Perfeito? Depois, no parâmetro 1, né, na escala 1, apenas afirmou que o posicionamento da fiscalização estava errado, ou seja, você acertou o teu posicionamento. Ó. Posicionamento, é o que eu sempre falo lá nos meus cursos, né? Posicionamento, tá certo? Você traz aqui uma situação hipotética, você traz um posicionamento e aí você traz uma fundamentação. Na hora dessa fundamentação é que você tem que ser bastante contundente, né? Você tem que trazer Constituição Federal, leis, atos normativos, você tem que trazer jurisprudência, você tem que trazer doutrina, você tem que trazer princípios e você tem que trazer exemplos e autores, tá certo? Exemplos mais autores, para fortalecer a sua fundamentação. E aí, olha só, voltando aqui ao item 1, apenas afirmou que o posicionamento da fiscalização estava errado quanto ao percentual limite da concessão do reajuste, sem justificar. Entende? Então, o que é que você fez? Você trouxe a situação, se posicionou correto, mas não fundamentou. Então, você está no item 1. Depois, você afirmou que o posicionamento estava errado e apresentou justificativa insuficiente. E 3, afirmou que o posicionamento da fiscalização estava errado e apresentou justificativa suficiente com as disposições legais, cabíveis. Pronto. Nesse caso aqui, o que eu ensino lá no curso? Situação hipotética, posicionamento e uma fundamentação. Você traz isso aqui de forma robusta, né? Para que o examinador não tenha espaço para dizer que a sua justificativa foi o quê? Insuficiente. Mas entenda o seguinte, na origem, se você fez um posicionamento equivocado, ó, aqui em cima, se você fez um posicionamento equivocado, ela já te deu 0 aqui, tá? Olha no quesito 2. Vamos aqui para o quesito 2. Não tratou o tema ou afirmou que seria devida a inclusão de reajuste para serviços em atraso. No item 1, apenas afirmou que seria indevida, então veja só, quando você diz que a situação era devida e na realidade ela é indevida, você fez um posicionamento, né? Aqui você tem um posicionamento equivocado, perfeito? Você tem um posicionamento equivocado. E isso, ele vai... Teoria dos frutos da árvore envenenada. Ela vai transmitir para todo o restante da tua resposta que contém um erro grave aqui, né? Então você vai ficar no nível 0 aqui da escala de pontos, tá? Então, e aí no item 1 apenas afirmou que é indevida a inclusão de reajuste para serviços em atraso, sem justificar, né? Só se posicionou. E aqui você disse que era indevida, justificou corretamente tal informação, tá bom? Aprofundando mais um pouco, veja que o item 2 fala só o seguinte, justificou corretamente. Cara, o que é isso? Justificou corretamente. Eu tenho que justificar corretamente. Então, para que eu não falhe nessa justificativa, eu tenho que fazer lá, na minha pirâmide da fundamentação, eu tenho que fazer meu brainstorm e tenho que trazer os fundamentos das fontes pelas quais esse tema ele é tratado. Eu trago tudo, tudão. Eu tenho que trazer tudo para que essa justificativa correta esteja dentro disso daqui. Você consiga aprofundar para que você possa pegar todos os pontos possíveis. Agora vamos lá. Cada item desse ele tem um ponto, né? Vou até pegar aqui o telefone, ó. Vamos ver aqui. Veja bem. Calculadora, né? Vou pegar aqui a calculadora. Se esse item, por exemplo, ele valer 10 pontos, o que é que vai acontecer? Na escala aqui, eu vou passar aqui o slide, ó, 0, 1, 2, 3, tá? Então, se ele valer 10 pontos, o que é que vai acontecer? Ele vai dividir o 10 dividido por 3, tá? Então, aqui você tem 0 pontos, você leva 0 ponto, né? Aqui você faz 3,33, aqui você vai para o 6,66, 6,67
né? E aqui você leva os 10 pontos do item, tá certo? Do item. Então, por que às vezes a nota do CESP é quebrada? Porque às vezes você está aqui no parâmetro 2, tá certo? No parâmetro 2. E quando você acerta tudo, você vai para o parâmetro 3, tá? Para finalizar o vídeo, eu quero dizer o seguinte, muitas vezes, o que acontece? O CESP, ele coloca esse parâmetro aqui, tá? E o examinador fala o seguinte, apresentou, vou pegar aqui esse exemplo, ó, apresentou a justificativa insuficiente e depois ele fala que é suficiente com os dispositivos legais, perfeito? Então veja que você sai de um insuficiente aqui, né? Você 0, 1, 2 e 3, ó. No 2 ele diz que a sua justificativa foi insuficiente, tá? Insuficiente. E aqui ela já diz que é suficiente com os dispositivos legais, tá certo? Beleza. Agora, se você cita uma justificativa lá e ele mesmo assim considera que é insuficiente, o que é que você pode fazer? Você pode polarizar, na hora da resposta, você pode solicitar a polarização da sua nota. Digamos que ele tenha lhe dado um 6,67. O que é que você vai fazer? Você vai dizer assim, olha só, eu fundamentei correto, né? Olha só, eu afirmei que o posicionamento estava errado e apresentei justificativas. Por isso é que eu digo o seguinte, para que ela não se torne insuficiente e você saia do 2 para o 3, você tem que fazer isso aqui. Você tem que vir para a pirâmide da fundamentação. E aí, se ele diz que é insuficiente, mesmo você tendo citado algo, você polariza isso, né? O que é que você vai pedir? Se daqui para cá, né, se do item 2 para o item 3, eu tenho 3,33 pontos, é isso? 3,33 pontos, eu vou interpolar isso, vou dividir aqui por 2, ó, 1,67. Né? Então eu faço aqui 6,67 mais 1,67. Ou seja, na realidade a minha nota poderia ser 8,34, né? E não mais 6,67. Aqui está um dos argumentos para o recurso, que caberia até um outro vídeo para eu fazer, tá certo? Então é isso. Verifique que por isso que você tem que explorar muito a questão da fundamentação, tá? Fundamentação, para que a tua nota consiga ocupar um espaço dentro do espelho de correção do examinador que seja o mais alto possível. Perfeito? Então é isso, né? Um vídeo mais de esclarecimento. E aí eu quero que você deixe os comentários, deixe aqui suas dúvidas e a gente se vê aí na próxima aula. Forte abraço!